Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo de logística da VBI Real Estate, através do seu relatório gerencial de março, é o VBI Logístico, código de negociação aí é o LVBI11. Vamos ver a performance dele no mês de março, ver aí como o fundo está performando, né, como é que está o preço de mercado, como encerrou. Tá, mas antes de mais nada, eu queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações e deixar o seu like, que ajuda bastante a gente a disseminar essas informações pelo YouTube, tornar também um canal relevante, né? Ajuda a gente aí, vem fazer parte dessa família. E também falar com você que a gente está com o nosso grupo do Telegram aí, né? Você que estava inscrito no canal do Telegram, a gente descobriu lá que eu não sabia, na verdade, né? Que no canal você não consegue comentar, né? Não sei se é algo recente do Telegram, então a gente migrou para um grupo para que você possa conversar com outros investidores também que investem em fundos de investimento, imobiliário, em fiagros. E a gente vai fazer um sorteio do livro O Investidor Inteligente. O canal aí passou de 5 mil inscritos. Eu prometi o sorteio desse livro, então a gente vai fazer no dia 6 ou 7 de maio, agora eu não lembro a data, mas entra lá no grupo que você vai saber. Mas você tem que estar no grupo do Telegram para participar desse sorteio, tá? Então se inscreve lá em curta distância, coloque também nas suas sugestões de vídeo, assim como no comentário desse relatório também. E compartilhe também, tá, gente, nos comentários desse vídeo se você é cotista do LVBI11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu ainda não sou cotista do LVBI11, gosto do fundo, mas tem outros fundos de logística na minha carteira, tem outros 5 fundos de logística, então não cabe, por enquanto não cabe mais nenhum, né? Mas e esse relatório vai estar na descrição do vídeo também para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, tá? Então vamos lá, relatório gerencial do VBI Logístico, março de 2022. A gente vai ver aqui algumas informações, né? A política e o objetivo do fundo. Então, investir em imóveis do segmento industrial ou logístico, são os imóveis-alvo, e indiretamente em cotas de FIIs ou de sociedade de propósito específico, né, fundo de investimento imobiliário ou fundos de investimento em participações. Então, ele pode investir aí em papéis também, né? Mas principal é o segmento logístico através de imóveis, né? Início das suas atividades foi em novembro de 2018, então o fundo tem aí aproximadamente aí vai estar partindo para o quarto ano, né? Partindo para o quarto ano de existência, e passou agora do terceiro ano, né? 3 anos e meio mais ou menos. E o gestor é VBI Real Estate, gestão de carteiras, e administrado pela BTG Pactual, tem uma taxa de administração total de 0,93% sobre o patrimônio. Código de negociação LVBI. Cotas emitidas são mais de 11 milhões e 700 mil cotas. O escriturador também é a BTG, né, assim como o administrador. Então, essas são aí as informações gerais do fundo. Informações aqui, alguns KPIs, né, algumas informações referentes ao fundo no encerramento de março. O patrimônio líquido dele ficou aí, está em 1,3 bilhões de reais. O valor da cota patrimonial 114,69. Ontem encerrou exatamente R$ 100 a cota, cravado ali, né? Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, encerrou a R$ 100 a cota. O último dividendo aí de março, né, desse relatório, no caso, 72 centavos por cota, o anualizado está 8,6%. O valor de mercado, R$ 100,17 a cota e 1,179 bilhões de reais. Então, 1,179 milhões e meio de reais. Encerramento da cota aqui foi 31 de março, tá? O relatório acabou de sair, saiu ontem, né? Sempre sai mais no final do mês, né? O relatório do LVBI. O volume de negociação no mês, né? O volume diário de negociação no mês de março foi de 2,3 milhões em média, né? E hoje o fundo tem 94,6% do seu patrimônio alocado em imóveis. Tem mais de 44.700 cotistas. Se você é um deles, se inscreve no canal, que a partir do mês de fevereiro a gente vai fazer aí então a leitura e o acompanhamento do que a gestão está fazendo no fundo todos os meses aqui religiosamente aqui no canal. Então deixa o seu like que a gente vai saber se o vídeo está atendendo às suas necessidades, ok? E hoje ele tem em caixa 76 milhões de reais e um percentual de 5,4% em relação ao seu patrimônio líquido. Desempenho no mês, então rendimento, como eu falei, foi 72 centavos, o que dá um anualizado aí de 8,6%, né? E se comparado com o patrimônio líquido do fundo, que é 114,69, dá 7,5%. O fundo está bastante descontado no mercado, né?
A gente vê aqui em torno de R$ 14 descontado no mercado, né? Dá em aproximadamente 17%, mais ou menos. Gestão comercial, ele fala aqui que o fundo atingiu 100% de ocupação física dos espaços, então reduziu a vacância, né? Que estava aí, por exemplo, no mês passado ainda, né? Então, novo contrato aí na área que estava vaga lá no ativo Aratu, 3.100 metros quadrados. Então, o fundo agora com 100% de ocupação física. Então, é interessante isso aí, né? Ele fala aqui que trata-se de alocação prévia de um módulo que deverá ser desocupado até o final do mês de maio. Então, essa alocação vai ser desocupado através do inquilino, né? Ele fala aqui, ó, que foi celebrado também um novo contrato de locação de mais de 3.000 metros quadrados no ativo Extrema, tá? E essa locação vai ser no final de maio, né? Que vai sair um inquilino que não vai renovar o contrato e já vai entrar outro nesse imóvel de Aratu. Ele fala também aqui que no mês de março, um dos inquilinos do ativo Itapevi, que ocupa mais de 2.200 metros quadrados, notificou a intenção de rescisão antecipada. Então, vamos ver o desenrolar disso aí, né? Para saber de quando que é, qual vai ser a multa e a partir de quando o fundo vai ter essa vacância, né? Então, o fundo aí, então, com uma possível pequena vacância aí para os próximos meses no ativo no ativo Itapevi, tá bom? Aqui fala sobre as obras, né? Algumas melhorias que o fundo tem feito aí no Betim, né? No Aratu e no Cajamar. Inclusive a obra aqui no ativo Cajamar, né? 86% de conclusão prevista para junho, e o fundo fala sobre alavancagem, né? Então, foi celebrado um aditivo do instrumento de alavancagem do fundo dos imóveis de Betim e Jandira, né? Os CRIs que ele tem nesses dois imóveis. Então, nesse aditivo foi acordada a liberação de R$ 30 milhões adicionais. Então, o fundo provavelmente que captou, né? Sem alteração das condições atuais dos contratos. Então, o objetivo da obtenção desses recursos foi custear a expansão do ativo Betim, que provavelmente aumentou, né? Provavelmente aí tudo aumentando, né? IGPM principalmente aí que é o indexador das construções, né? Dos itens de construção, né? Normalmente, né? Os principais itens aí industriais. Então, o fundo captando mais R$ 30 milhões através dos CRIs que já estavam aí estavam com contrato já, inclusive, né, nos ativos de Betim e Jandira. Então, aumentando, na verdade, essa alavancagem em R$ 30 milhões. Aqui é a linha do tempo do fundo, né? Então, tem aqui as adquisições que ele fez, o histórico de distribuição. O fundo, então, distribuindo acima de 70 centavos desde novembro, né? E linearizando aí praticamente a distribuição. E de dividend yield aqui, então, desde dezembro está acima de 8% com base no valor de mercado. Vamos seguir então aqui, falando sobre a rentabilidade, né? Rentabilidade do fundo que ele fala que faz a separação aqui de quem participou das ofertas públicas, que foram 3, né? Emissão lá em 16 de novembro, quem participou de lá está com uma rentabilidade de 24,2%. Porque lá a cota foi 100, né? Então a cota está alguns centavos acima de R$ 100, então acabou que essa rentabilidade aqui é somente os dividendos praticamente, né? Que foi de 24% nesse período de novembro de 2018 até março de 2022. Quem entrou lá em setembro de 2019 está com 17% de dividend yield, mais negativo na variação da cota, porque aqui o valor da emissão foi R$ 106,48. Então, num total de rentabilidade, quem entrou na segunda emissão lá em 19 está com 11,2. E quem entrou na terceira emissão em outubro de 20 pegou aí um preço de R$ 118 de valor da emissão, mais próximo do valor patrimonial atual, né? Por isso que teve esse valor mais alto. Dividend yield nesse período 8,9, mas a cota com uma desvalorização atual de 15%. Então, rentabilidade negativa para quem entrou na terceira emissão lá de 6,2% aí negativo, né? E é isso então os números, né? Os números não mentem. Liquidez, então o fundo está com uma liquidez aí até boa, né? Uma liquidez boa, interessante aí no mercado, né? Acima de R$ 3 milhões de volume de negociação. Na verdade, nesse mês foi mais baixo, né? Em torno de R$ 3 milhões também, né? Mas o fundo teve aqui, essa linha aqui, na verdade, é o preço, né? Então o preço é nessa coluna de cá.
Então está próximo dos R$ 100 e o gráfico diário aqui no caso, né? Acho que é o gráfico diário que se fala, está aqui em torno de 2,3 milhões de reais, como ele cita lá em cima, né? Teve uma queda aí na volume de negociação diária comparado a alguns meses de 2021, inclusive janeiro e fevereiro de 2022, né? E o número de cotistas segue aumentando, né? Nos últimos 12 meses, saiu de 35 mil para quase 45 mil cotistas, então segue aumentando aí também a quantidade de investidores no fundo. Carteira de ativos, então o fundo fala aqui sobre a vacância, como ele comentou, março sem vacância, né? Zero de vacância para todos os imóveis, inclusive financeira também. Prazo médio de remanescente dos contratos aí quase 5 anos, né? E aqui a maior participação na receita é o ativo de extrema, que é 28% da receita vem desse ativo, que tem 10 locatários, então é bem diversificado, né? Interessante isso, né? Porque se um locatário sai, não impacta tanto na receita assim, né? A maioria dos ativos são ativos monousuários, são 6 ativos monousuários, um aqui que não tem ninguém, porque está em obra, né? O Cajamar, tem um prêmio de locação aí que é em torno de 4% da receita atual, e o ativo que vai ter aí provavelmente uma vacância mais para frente é esse Itapevi, que tem 10 locatários, então não vai ter um impacto tão grande mesmo, porque ele tem 6% apenas da receita do fundo, né? Então não vai ter um impacto tão grande assim não, mas vai ter uma vacância lá de aproximadamente ali de 5%, né, do fundo, né, do imóvel, né, do fundo, então é menor ainda. Esses são os ativos então do fundo, as fotos, né, as regiões onde eles estão localizados, a maioria ali em Minas Gerais, né, São Paulo e Paraná. Então tá ali a localização deles, aqui é a alocação por ativo, então o maior percentual da receita vem do Extrema, como eu falei. Vem do Extrema, né? Segmento dos locatários principal, que é logística, seguido do e-commerce, acaba se complementando os dois, né? E a alocação dos inquilinos, como a maioria é logística e e-commerce, então tem aqui a DHL, né? Tem a Magazine Luiza, tem alguns aqui de logística aqui, ó, e e-commerce com participação relevante no percentual de receita também por inquilino, né? Os contratos atípicos hoje são 22%. E os típicos 70%, tem 8% aqui de retorno sobre o capital investido, né, que deve ser o que está em obra, né, provavelmente. Né. Alocação por indexador, 52% é IGPM, 40% IPCA e 9% IPC, então o fundo tem um percentual bastante elevado aqui de IGPM ainda, né, que está em quase 15% aí no acumulado dos últimos 12 meses, e os reajustes aí próximos são esses 2% aqui em abril e 18% dos contratos aí em relação à receita, né, vão ser reajustados agora em maio. E dentro da carteira dos ativos, né, tem aqui as revisionais, né, dos contratos que acontecem ao longo dos anos, a vacância, histórico de vacância, que hoje está em 0%, estava 1% no mês passado, vencimento dos contratos, né, vencem aí de acordo com os anos aqui, mas a maioria vencem a partir de 2026, né, tem um percentual aqui em torno de 25% a 30% que vencem até 2025, e de 2026 para cima os outros 75% aproximadamente. E o vencimento médio dos contratos é 4,8 anos, como ele fala aqui, né? Vencimento médio dos contratos. Então, vencimento médio aí, médio prazo, né? Vamos dizer assim. Aqui é a obra do Aratu, então está aí em 92% a obra, né? O andamento da obra, a curva física da obra. Obras do Cajamar também, né? Então 86% aí de conclusão também. E obras do Betim, né? A maioria são obras de benfeitorias, né? 90% de evolução nesse imóvel também. Demonstração do resultado. Então, em março, o fundo teve aí receita imobiliária de 10,2 milhões de reais, né? Competência fevereiro recebido em março, é bom deixar claro. Então, quer dizer que esse demonstrativo aqui é pelo regime de caixa, né? Que é o que interessa para a gente, né? Então, fevereiro é a competência e março, que é o que se baseou aqui para distribuição, é em regime de caixa. Então, esses números aqui já são caixa, despesa de 1,1 milhão, então o resultado do fundo foi de 9,1 milhão, acima de 90% de margem líquida, muito boa a margem líquida aqui do fundo, né, considerando que é um fundo de tijolo, né, e o lucro líquido dele, né, lá descontando aqui o resultado
financeiro, né, já que o fundo tem algumas alavancagens aí que paga então 1,2 milhões de serviço da dívida que ele tem hoje, né, só os serviços, encargos, juros, né, dos CRIs que ele tem hoje aí de alguns imóveis. Então o resultado financeiro foi negativo em 600 mil, né, porque teve receitas financeiras de 600 mil. E o lucro líquido foi de 8 milhões e meio de reais, que dá então, na verdade, né, tem uma margem operacional acima de 90%, mas uma margem líquida de 85%, mesmo assim uma boa margem líquida, considerando que o fundo tem uma pequena alavancagem, né? E o resultado distribuído, totalmente 8 milhões e meio de reais, 72 centavos por cota, né, distribuído aí do fundo. Vamos seguindo então, né? Então vamos lá. Resultado do fundo aqui é separado, né? A forma de gráfico, né? Mas está a mesma coisa aqui lá em cima. Então vamos passar. Aqui é a receita imobiliária do fundo. A potencial é 10,4 e ele fez então 10,2, né? Então algumas carências de alguns contratos aí de 200 mil reais é o que não faz o fundo alcançar toda a receita potencial dele. Aqui é por cota, né? Receita potencial por cota, 88 centavos por cota, e o resultado foi de 87 centavos por cota em fevereiro, né? Caixa de março. E aqui é a alavancagem do fundo, né? Hoje ele tem então duas alavancagens aqui, na verdade são três, né? Saldo devedor aqui do Jandira e do Betim, 120 milhões de reais, que ele acrescentou então 30 milhões de reais nesse aqui, como ele fala aqui em cima, do novo aditivo, né? Para liberar 30 milhões de reais para a obra do Betim. E o Aratu, 16 milhões de reais ainda de saldo devedor. Um com taxa do IPCA, que é esse menor aqui, né? E o CDI também, que não está baixo, mais 2,25%. E as garantias aqui, essa garantia aqui é a alienação fiduciária do imóvel. E aqui é a hipoteca de imóvel terceiro. O vencimento é dezembro de 2026, aqui é maio de 2032, tem 70 meses aqui ainda para pagar esse saldo devedor, e esse aqui 144 meses para pagar. A carência desse aqui, né, que é a carência da amortização, vai até setembro de 2023, que é normalmente a carência da amortização, né? Os serviços da dívida são pagos ali normalmente, né? E esse daqui, a carência vai até junho de 2022. Seguindo então, vamos lá, seguindo aqui as informações, caixa e obrigações futuras. Então o fundo tem obrigações futuras aqui, né? Ele tem um caixa hoje de 76 mil, mas descontando as obrigações futuras, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre desse ano ainda e primeiro trimestre do ano que vem, o fundo tem um caixa então de 25 mil reais, aí, 25 milhões de reais, né? No curto prazo, né? Nos próximos 12 meses aí, o disponível realmente são 25 milhões de reais descontados as obrigações de curto prazo. E aqui é o balanço patrimonial, então é o valor patrimonial de cada imóvel. Então, de extrema é o maior imóvel, que tem a maior receita para o fundo e tem também o maior valor patrimonial, né? 381 milhões de reais. Aqui é o passivo do fundo, as obrigações que ele tem, né? Somando então um patrimônio líquido de 1 bilhão 350 milhões de reais. E aqui é a especificação de cada imóvel. Você pode baixar aí o relatório e fazer a leitura mais detalhada para o vídeo não ficar tão grande, tá? Tem todas as características aqui do imóvel. E é isso, relatório gerencial do LVBI11, um bom fundo de logística, na minha opinião. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do LVBI11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu não sou cotista do LVBI11, mas gosto do fundo, mas tenho 5 fundos de logística na minha carteira, não cabe mais nenhum por enquanto, mas é um que possivelmente pode futuramente entrar na minha carteira com certeza. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.